Aê, muito bem-vindos a mais um vídeo importantíssimo como complemento para o nosso curso e para tudo que vocês produziram e passaram nessa jornada que a gente fez pelos diversas formas, diversos jogos possíveis com as mandalas. E aqui com a gente, dessa vez, está o Dr. Wilson Gonzaga, uma pessoa muito legal que eu tive o prazer de conhecer pela internet, esse mesmo meio que possibilita que a gente se encontre aqui e compartilhe informações, e que eu sugiro que vocês acompanhem também, assim como eu faço, e que me apareceu, o professor, com muita sincronicidade, numa época que eu estava observando muito o elemento fogo em específico. Eu tenho esse elemento muito presente na minha composição física, astral, e a minha identificação psíquica também, mas especialmente nessa fase eu estava novamente observando esse elemento e coisas muito sincrônicas aconteciam, tipo fogo pegando do lado da minha casa, eu tendo que combater o fogo 2 vezes em pouco tempo nesse período, coisas relacionadas a fogo digestivo, muitas relações simbólicas me aconteceram e exatamente nessa fase aparece lá esse homem que está aí de vermelho, com uma vela na mão aqui, assim, o senhor sabe qual que é, né? E com Sei. essa cara de bruxão. E eu falei assim, esse cara vem me trazer alguma informação, deixa eu ver. E aí eu fiz um dos cursos dele e sigo acompanhando, sabe, as palavras desse homem que está aqui hoje para compartilhar com a gente algumas informações, dessa vez com o tema Luz e Sombra, os dois lados da mandala. Algo que é muito importante da gente falar. Professor, eu te agradeço demais por ter aceitado o convite, por dispor do seu tempo para estar aqui e compartilhar essas informações, compartilhar essa conversa como você tem feito no seu canal e sempre tem sido muito bom. Valeu mesmo. Bom, primeiro, Caio, eu que te agradeço. Eu agradeço também, porque é legal, a gente sempre. Essa é a minha vida, né? Tá divulgando aquilo que eu sei, partilhando aquilo que eu sei. Eu costumo dizer que, até porque eu sou magro e alto, eu costumo dizer que eu sou um alto-falante. E procuro não falar besteira e nem falar muito. Às vezes eu falo demais também, mas do que eu publicamente eu gosto de fazer é partilhar conteúdo que eu acredito neles. Uhum. E depois, assim, outro prazer e honra, porque eu vi o teu trabalho, cara. Tu é muito bom, faz umas coisas muito bonitas, umas mandalas muito bonitas, e exatamente por isso, do jeito que você trabalha com luz e sombra. Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver o teu trabalho gráfico com essa conversa que nós vamos ter de luz e sombra. Sim, Por quê? Sim, sim, diga. é que nesse meio das mandalas em específico, existe um preconceito e uma tendência a gente ficar no, nos aspectos luminosos, aquela coisa good vibes, e tudo certo, e a vida é linda, tudo é maravilhoso, né? E eu acho que essa conversa aqui, também o que eu pretendo no meu trabalho no geral, é quebrar essa coisa e apresentar que a vida também morde, né? Ela não só assopra.
Professor, eu gostaria, antes de começar a gente entrar nesse tema, que o senhor se apresentasse também brevemente para a gente entrar na história, mas antes para o pessoal saber qual que é teu background, né? Qual que é a tua ordem. Sim, senhor. Verdade, né? Eu estou falando que eu falo demais, já chega falando, ninguém sabe quem é. Blá, 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 blá. Não tem Isso mesmo. problema. A apresentação faz parte, né? Meu nome é Wilson Gonzaga, sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Por quê? Porque existem diferenças, são duas coisas diferentes. O psiquiatra, ele se forma em medicina, se especializa, estuda neurociências e vê o ser humano sobre o aspecto do hardware, do cérebro, né? Da questão mais corpórea. E o psicoterapeuta, ele necessariamente não precisa ser médico, ele vai estudar a mente humana sob o viés da psicologia e das várias técnicas que existem para o autodesenvolvimento, para a correção de problemas. Então, a minha formação é dividida nisso. E existe uma terceira formação, que é a formação filosófico-espiritual, porque, da maneira que eu entendo, é impossível, isso é um ponto de vista pessoal, com todo respeito a quem discorda. É impossível você tratar da dor humana sem perceber que o ser humano é um tripé: corpo, mente e espírito. Então, faltou para mim, na minha formação, há anos atrás, a minha formação espiritual e filosófica, que também eu tenho alguns cursos, algumas vivências, e segui algumas escolas iniciáticas durante muito tempo, e colocando esse tripé na minha formação. E hoje vivo em Manaus, aqui, lugar perigoso atualmente, e, e no mundo através dos meus cursos, na internet, através da produção de conteúdo. Como eu disse, eu tenho como missão assim, partilhar o que eu me conheço. Eu trabalho com a internet já tem quase 20 anos. Bem antes dela ser moda, eu tinha um canal no YouTube. Quem conhece, entrar lá vai ver vídeo meu em que eu ainda tinha cabelo ainda. E a barba não era de Papai Noel, ainda era mais preta. O cabelo caiu para cá, então. Caiu. Eu costumo dizer o seguinte: minha cabeça é tão agitada, tem tanto pensamento, tanto barulho, que os cabelos falam assim: quer saber de uma coisa? Vou fugir de casa. E foram embora. Deixa ele pensando sozinho. Isso aí. Professor, passa teu Instagram e teu canal do YouTube para a gente não esquecer lá no final. E agora? Eu acho que é o Wilson Gonzaga. Bom, se fizer Wilson Gonzaga oficial, aí vai cair no Instagram e no YouTube, porque eu acho que é isso. Tá. Essas coisas é como eu nunca sei. Que meu papel é produzir conteúdo e a equipe faz o resto. Põe lá no Google Dr. Wilson Gonzaga que a coisa acontece. Isso. Professor, vamos entrar nesse negócio então de luz e sombra. Qual é a importância da gente olhar para esses aspectos sombrios da alma? E por que a gente tem que se dedicar a isso, com vontade, com coragem? E quais são os frutos da sombra? Com coragem, com tenacidade, com paciência. Você falando isso, eu me lembrei de uma música do Taiguara. Eu sou velho, desculpa aí, mas que era linda e que dizia, tem um trecho da música que diz assim: quem não sabe a sombra, não sabe a luz. E aí vai. Você vê que eu tenho que ser psiquiatra. Se eu fosse cantor, estava ferrado. Então, quem não sabe a sombra, não sabe a luz. E eu concordo em gênero, número e grau com você, Caio, quando você coloca de uma tendência perfeitamente compreensível de exaltar a positividade, é isso, a luz, é isso, as qualidades, as virtudes, é isso. Mas fica mais ou menos que nem a internet, que a gente só olha o Instagram, que a gente só olha
as coisas boas, só publica as coisas boas para a gente mesmo. E esquece que nós só podemos crescer dentro da verdade, da realidade. E a realidade é que todos nós temos a sombra. O que é a sombra? O lado inconsciente, onde estão guardados os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos monstrinhos, né? Que temos esses monstrinhos. Olha, tem uma coisa que é um fato. Eu, assim, tenho um certo, não orgulho no sentido de vaidade, mas, assim, da oportunidade que eu tenho de trabalhar com todo tipo de gente. Eu trabalho também como consultor de empresas, então, desde um CEO, um diretor de empresa, um presidente de uma empresa multinacional, um diretor executivo, até indígena e morador de rua, que eu trabalhei muito tempo. Nós somos muito parecidos. E o que me espanta é que são muito parecidos comigo mesmo. Então, nós somos muito parecidos. E todos nós temos sombras. Teve uma época, Caio, que eu estudei assim a vida dos santos. Quer dizer, daqueles homens que foram canonizados, dos grandes iluminados, eu estudava a biografia deles, para ver se eu achava alguma coisa ali que eu pudesse, primeiro, por curiosidade didática, e segundo, para ver se eu conseguia aprender alguma coisa para importar para o meu comportamento. E importar, colocar dentro da minha porta, essa palavra é boa. E aí eu vi que todos eles tinham sombra. Tem uma que eu gosto pra caramba, que foi canonizada há pouco tempo, da vida dela, sou fãzaço dela, que é Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher fantástica. Se você olhar a vida dela, ela era brava, era encrenqueira e peitou até o Papa. Ela não era fácil, não. Não devia ser fácil viver com aquela velhinha lá, não. Então, ela também tinha o lado sombra dela, a Gandhi e todos os outros. Eu, de fato, no meu estudo, assim, eu só não encontrei sombra assim, em Jesus, na vida dele. Mesmo assim, as Escrituras colocam que um dia ele ficou de saco cheio, os vendilhões do tempo, literalmente chutou o pau da barraca, pegou o chicote Então, naquele momento, pelo menos, ali ele, sei lá, ele teve pelo menos uma queda da inteligência emocional dele, sei lá, quem sou eu para ficar falando isso. Mas o que eu quero dizer é que é muito comum, tira ele do nosso exemplo, todos os outros têm sombra. E a sombra, ela é sorrateira. Assim como dizem alguns, assim, que fala, a pior artimanha do diabo é fazer com que a gente acredite que ele não existe. Não estou dizendo que eu digo isso, eu tenho outra concepção sobre bem e mal, que não é bem essa. Mas a sombra, ela tem esse comportamento. A maior ardilosidade dela, a maior estratégia e eficiente é fazer com que a gente não olhe para ela, que a gente acha que não tem essa sombra. E ela tem dois filhos diletos. Um é o auto-engano, né? Que é louco para esconder a sombra. Não, eu fiz isso também, por quê? Por conta disso. Não, mas tá, e se engana. E é fácil se enganar. Enganar os outros é um pouco mais difícil, mas assim mesmo a gente só fala aquilo que a gente quer ouvir. Então, e o outro, que é o irmão gêmeo, a irmã gêmea do auto-engano, é a justificativa. Então, olha a palavra, justifica. Justo fica. Se está justo, não tem por que modificar. Então, a gente acaba justificando, que é um tipo de auto-engano, né? Colocando a culpa no mundo, enfim, de uma atitude reativa. E, com isso, a sombra vai cada vez mais se alimentando. Num dos trabalhos que eu tenho, que eu diria assim, que é o creme de la creme, que é a condensação de tudo que eu aprendi na vida, e que eu coloquei um nome para poder dar um nome, batizar, de PMA, Programa de Musculação da Alma, e que a gente vai até relançar em breve, aí, daqui a pouco a gente vai relançar. Esse fim de semana eu vou ter uma reunião com a equipe que vem de fora, vem um de São Paulo, outro do Sul, vamos reunir aqui e vamos relançar logo, logo. Mas ele tem um capítulo, vamos dizer assim, uma parte importante só dedicado à sombra. Porque sem a sombra, a gente não sabe o que é luz.
E você, como artista plástico, sabe disso, não é? Que é importante essa questão da sombra. E no mundo psíquico é fundamental, é mais do que importante, é fundamental que a gente, primeiro, saiba, acredite que tem, perceba que tem, que não precisa acreditar, é só olhar que tem a sombra, não se incomodar com isso, pelo contrário, se excitar pela possibilidade de transformar a sombra em luz, mas só pode transformar assim com a ação do fogo, de novo. Mudar, a gente muda de opinião, de lugar, de ponto de vista, e tudo parece diferente, mas não mudou, mudou só. Transformar tem que ter ação do fogo. E tem Tipo, uma... um ovo frito nunca mais vai ser um ovo normal, porque teve a ação do fogo. Sim, diga, cara. Tem uma outra palavra junto de transformação que eu acredito ser bem interessante nesse sentido, que é a integração, né, professor? Porque não necessariamente a gente vai transformar a parada, mas uma vez que ela estiver integrada, assimilada, ela passa a ter o papel do lugar dela no sentido de apresentar a forma entre luz e sombra, né? Você falou disso no sentido plástico, artístico, e se tem só luz, ofusca, e se tem só sombra, a gente não vê. Mas quando tem os dois, essa relação, a forma, o centro da mandala, já que a gente está nesse contexto, ele se apresenta, né? Por isso que na mandala também tem sempre esses dois lados. Isso, concordo com você. E eu acho importante isso, a integração. Mas concordo em gênero e número. Só discordo um pouco do grau, porque é o seguinte, porque existe a possibilidade de transformação mesmo, de extinguir alguns comportamentos sombrios que a gente tem. Mas isso não invalida, muito pelo contrário, eu acho até que é fundamental essa integração, essa aceitação, essa integração, diferenciação de o que é uma, o que é outra, para um dia poder transformar. Mas é possível. Eu acredito e sei disso, até porque tem o meu próprio exemplo pessoal, de não que eu tenha iluminado as minhas sombras todas, mas algumas coisas elas já foram extintas. E a técnica do PMA, ela ensina como fazer isso a partir do conhecimento de como o cérebro funciona e todas as teorias psicoterápicas sobre personalidade e tal, partindo do que é a personalidade sobre o viés neuropsíquico. E não é, eu diria assim, não é inteligente abandonar a sombra. Então, perfeita a tua palavra, integrá-la e saber realmente que faz parte da nossa Constituição. Ainda. Então, o teu sentido de transformação parece que está relacionado mais com transcendência, né? Eu diria que isso é um outro passo. Vamos colocar os 4 elementos, a gente coloca repressão, assim, fazendo um paralelo dos elementos com a nossa situação psíquica. Repressão, elemento terra. As coisas estão enterradas, estão lá embaixo, a gente não está vendo. Aí passa para o elemento água as nossas emoções. Então, aquelas coisas que estavam enterradas começam a vir à tona e começam a vir em forma de emoções. Estou falando das coisas que precisam ser clareadas, né? Então, essas emoções, às vezes, nos adoecem, emoções doentias, que estão a ver com o elemento água, e porque já não estão mais submersas na Terra, elas já estão em níveis de emoção. Aí passa para o nível do ar, que é o nível do conhecimento, da integração, e de um nível de controle que se pode fazer através da mente. Aí vai para o outro nível, que é o nível do fogo, aonde aí sim eu transformo aquilo. E aí vem o quinto elemento, que é o elemento éter, que aí é a transmutação. Aí já sai do padrão do homem encarnado e a gente passa no nível
do ser luminoso e espiritual que todos nós somos. Então, eu diria que são, nesse ponto de vista, claro, existem outros, que é repressão, emoção descontrolada, domínio, transformação e aí a transmutação, que é o destino de todos nós. E você sabe, professor, que coincidentemente essa é a ordem que a gente passa nesse curso, pelos 4 elementos até chegar no 5º exercício, que é de mandala simétrica, que representa exatamente a integração entre os 4 lados, norte, sul, leste e oeste, tendo o centro como o agente integrador, né? O self, o maestro dessas quatro facetas. E é interessante, e a gente volta lá para onde o senhor colocou a importância do fogo no começo, que essa imagem da mandala simétrica vista numa outra perspectiva, ela também apresenta uma pirâmide. Piramides, a medida do fogo. Que legal, que legal. Essa eu não sabia. Boa. Piramides, a medida do fogo. E na pirâmide estão as 4 facetas, tem a base, e essa ponta aqui reúne os opostos, né? Reúne os opostos. É disso que a gente está falando, nesse sentido da iluminação mesmo, da magia, né? Da magia do próprio espírito e de como a gente pode fazer isso. Professor, ainda sobre a sombra, porque a luz a gente fala muito, as filosofias, as doutrinas, as religiões, elas tendem sempre a esse lado, né? Então, vamos, para falar sobre a sombra ainda, quando a gente não olha, quando a gente não se dedica a observar o monstro, como o monstro se revela? O senhor falou também das patologias, né? Mas o que mais pode acontecer? Só antes de responder isso, ainda na questão da pirâmide, quando você estava falando, eu tenho uma informação que carece de confirmação científica, especialmente química. Mas eu uma vez li que a molécula do ouro, e que é o metal solar, o fogo mineral, o ouro, por isso aquele brilho, por isso o sol, ela tem uma estrutura espacial idêntica à pirâmide de Quéops. Estou vendendo pelo preço que eu comprei, carece de uma comprovação científica química. Mas olha que interessante, que a estrutura molecular... Sim. Não, por favor. Que essa estrutura molecular, ela forma exatamente uma pirâmide que coincide com a angulação da pirâmide de Quéops, que é aquela que se medita dentro, que tem toda aquela correção ali. E que dizem sei lá se isso é fato. E dizem que a ponta, antigamente, antes de ser furtada, era de ouro, né? Isto, exatamente. Exatamente. Que o pico dela, né, a pedra angular, como se diz, era de ouro maciço e puríssimo, diz a lenda. Que foi a primeira coisa que provavelmente levaram. Sim. Isso aí. Mas voltando, então, à sua pergunta, que eu acho não vamos bem fugir, oportuna. Não vamos fugir da sombra. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, nem nós, pessoalmente, nem aqui. Então, você colocou uma coisa bem importante, que é o seguinte: se nós não tomarmos consciência dela, ela cresce. E como é que é isso? Né? Vamos botar na prática. O que é isso? Tudo aquilo que não é virtude, que não é luz. Então, irritabilidade, orgulho, ciúme, possessividade, arrogância e todas aquelas características que a gente vê com muita facilidade nos outros e se irrita nos outros, e que já é um sinal de que existe alguma consonância, alguma ressonância
né, quando a gente vê no outro, e aquilo acaba crescendo. É fácil da gente perceber. Compara, não vamos pegar duas pessoas, vamos pegar uma mesma pessoa que viveu anos sem perceber a sua sombra, como é que a pessoa era, e depois aquela mesma pessoa, porque não é o caso de comparar um com o outro, quando ela começa a trabalhar a sua sombra, através da psicoterapia, através, sei lá eu do quê, do confronto pessoal, da meditação, né? Que é a meditação, pelo menos para mim, ela é exatamente para isso, para mostrar onde é que estão as minhas sombras. Não é para eu ficar olhando para o céu e ficar me achando um ser perfeito. A ayahuasca, por exemplo, que é uma ferramenta que eu usei durante anos na minha vida, eu não estava ali para ficar mirando com estrelinha, era exatamente para ver onde é que estava o que precisava ser consertado em mim. Porque nos outros eu não tenho controle. Então, se a gente não olha, não cuida da sombra, e aí não acolhe a sombra. Acolher a sombra não é reforçá-la, mas é exatamente aquilo que você falou, de integrá-la. Espera aí, eu tenho essa sombra, então não vou negar. Vem aqui, querida, aqui, vou te acolher e é para poder ela não deixar que ela cresça e que ela invada áreas e momentos indevidos, que sempre é indevido, quando a sombra assume, é sempre indevido. Por exemplo, a agressividade. Eu lembrei daquele Sim. ditado, o tá no inferno, abraça o capeta. Muitas vezes, isso daí, tá no inferno, abraça o capeta, é assim, desculpa a deselegância, fudido por um, fudido por mil, enfia o pé na jaca, não é bem isso. Mas dá para ver Lembrou? dá para ver por esse lado da integração também, né? Já que eu sempre vi por esse lado, enfiou o pé na jaca, segue enfiando. Mas observando por esse sentido assim de integrar, tipo assim, tem até uma frase do Jung, eu não me lembro como que é, mas que a sombra é uma mulher vestida de preto que te aparece durante a noite. Se ela bater na sua porta, abra, convide a sentar e sirva um chá. Tipo uma coisa assim. Exatamente, as palavras podem não ser essas, mas é exatamente É uma essa coisa ideia. assim. Uhum. E é essa a ideia. E porque o que acontece? Por conta dessa educação que nós temos de apresentar a nossa melhor face, se nós não estivermos preparados, quando a gente se depara com um aspecto sombrio, o primeiro movimento é negá-lo. E quando é impossível negá-lo, é falar: meu Deus, como diria Cazuza, eu vou dispensar o meu terapeuta porque eu não quero mais saber quem eu sou. Uma música do Cazuza. Então você foge, não quero ver. Eu não quero ver que eu sou egoísta. Agora eu tenho que pensar o seguinte: eu sou, mas quem não é? Eu não quero saber que eu sou violento, mas todo mundo tem um grau de violência, de injustiça. Então, é isso que eu integrar, dizer, tá bom, não adianta fugir. Tenta fugir da sombra. Só tem um momento na vida em que a gente não tem sombra. Não tem entre aspas. Qual é? Meio-dia, quando o sol está a pino. De novo, nós falamos do fogo aqui. Quando o sol está a pino, você não tem sombra. Teoricamente, não tem sombra. Levanta o pé do chão, você vai ver a sombra. Ela não está aparente. E o que essa metáfora nos diz? A sombra é dominada quando nós estamos conectados, vamos dizer, com a força criadora, com o sol, né, com Deus, se quiser chamar assim. Mas, mesmo assim, ela está escondida embaixo dos nossos pés. Uhum. Então, eu enquanto lembro... nós formos corpóreos, nós vamos ter sombra. Não, só isso. Enquanto nós formos corpóreos, bem provavelmente nós vamos ter sombra, porque o dia que iluminou totalmente não tem mais que está aqui nessa escola chamada Planeta Terra e Vida. Vamos lá. Pode cortar, eu falo pra caramba, cara. É Não, bom que tudo você bem. corte mesmo. Aqui a palavra é tua, eu estou só complementando, né, para a gente puxar o papo mesmo. Eu lembro que eu estava conversando com uma professora minha e ela contou que tem uma tribo
não lembro exatamente qual, que quando chegava esse meio-dia, todo mundo ia para casa, exatamente porque a sombra não estava projetada, a sombra estava dentro, ela não Olha que aparecia. massa! Interessante, né? Bem interessante. E é Olha que curioso, massa! porque esse é o lado oposto que o senhor falou também, né? Porque, já que tudo tem dois lados, né? Segundo Hermes, que No mínimo, né? sim, então, não, bom, senão a gente começa a entrar uma coisa na outra, né? E é, é, é na hora de maior luz que tá a maior sombra nesse sentido, porque é quando ela não é vista, né? E É interessante isso aí. a questão é essa, a gente vê essa sombra para saber como ela se comporta, como ela nos distorce, né? Como ela se apresenta e que facetas dessa forma nossa, já que a gente está num sentido de autoconhecimento, essa composição entre luz e sombra podem nos apresentar, né? É como esse tema, por isso que a gente está conversando, né, professor? Ele é central, parece, ou melhor, ele é dual, mas que em função de apresentar esse centro, né, que para a gente está simbolizado na mandala, né? E que tem uma coisa, olha só que curioso, que eu aprendi com uma outra professora minha. Ela estava falando assim dos opostos complementares, tal, 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 e que entre esses tem o centro, que é isso que a gente está falando, mas que o centro também tem o seu outro lado. E eu fiquei perdido, falei, caramba, qual é o outro lado do centro? O não centro. É interessante. Muito E o que interessante, você né? entende sobre o não centro? O que é para você o não centro? Professor, eu tenho uma relação com a tecnologia bem forte, desde um sentido filosófico, sociológico e tal. E eu, desde da graduação, que eu estudei numa faculdade da Paulus, né, de tecnologia e comunicação. E eu faço uma analogia do centro e não centro com o zero e com o um. Boa. Ou seja, o terreno fértil, o não centro, e a semente, né? A potência energética e a terra onde essa semente vai ser. E aí a combinação entre ser e não ser faz esse Isso aí. movimento, né? O que o senhor tem para complementar nesse sentido? Eu, eu acho que não seria complementar, porque eu vejo muito parecido. Uhum, E eu vejo o não centro, o centro como ponto, e o não centro como vazio, uhum, que é o que a gente chama na Tábua de Esmeralda, tem lá o pai de tudo, Telemeu, do mundo universal, está aqui. O Telemeu, Telesma, e que eu costumo brincar quando eu falo disso, que é o Deus geleia, é a não forma ainda. uhum, Tudo está em potencial ainda. Esse é o não centro, porque não dá nem para localizá-lo no espaço, porque o espaço e tempo, né, e já está numa dimensão, vamos dizer assim, sem a conotação de valor, mas abaixo do zero, do não centro. O não centro é o criador, né? E o centro já é a criatura, se a gente pudesse transformar em criador e criatura. Mas acho que assim ficou bom o que você disse do zero e do um do sistema binário. Eu estou falando a mesma coisa de um jeito do jeito que eu não tinha pensado, porque eu não sou de informática, né? Não é meu universo. Mas eu não é o vejo, meu também, mas é que criador e criatura estão nesse jogo de tecnologia, porque a tecnologia já é a criação da criatura, né? Então, a gente meio que se liga nessa força da criação, né?
Professor, por favor, nos dê as últimas palavras sobre essa importante missão do, do encontro com a sombra, da descoberta, do confronto, da assimilação com a sombra, que é o tema da nossa conversa aqui. Quer dizer, o tema é luz e sombra, mas a sombra parece que tomou o nosso, né? Nossa esfera geral aqui. Isso. Por que ela tomou nossa esfera geral? Já colocando assim como minhas palavras aí finais dessa conversa. Por isso, porque a gente gosta e quer estar cada vez mais imerso na luz. E só se pode fazer isso. Olha, poucas coisas, o tempo, assim, as minhas quedas, os meus equívocos, me deixaram cada vez mais prudente com as palavras. Então, poucas coisas eu sou taxativo e digo assim, é assim. Essa é uma delas. Se você quer viver iluminado, acolha, integre a sua sombra e aprenda com ela. Negá-la é ficar submetido ao seu poder. Ao seu poder quem? Poder da sombra. Então, por isso, ela é um assunto importante, porque o que nós nos sentimos confortáveis, obviamente, é estar iluminado, mas é engodo, é engano, é a armadilha da própria sombra achar que nós já estamos iluminados. Não. Temos uma tarefa árdua, que você, Caio, começou logo no começo dizendo isso. É preciso coragem, é preciso insistência, é preciso vontade, é preciso mais paciência, mais coragem e mais insistência. É isto. Quem não sabe a sombra, não sabe a luz. Maravilha, professor. Eu te agradeço demais, viu? Essa conversa foi breve, mas muito ampla ao mesmo tempo. Espero que tenha servido como inspiração para você que está iniciando ou dando continuidade a esse caminho artístico profundo, ou seja, realmente artístico, né? Que é exatamente para nos conduzir pelas portas do fundo, do inconsciente ou do ser, e apresentar para a gente tudo que tem no fundo do mar, desse oceano misterioso que nos compõe, desde a Terra até a nossa composição física mesmo, tanto com os animais lindos e luminosos, né, professor? Que ali Claro. lá no fundão aparecem, quanto com aqueles mais horríveis, que são estranhos, são feios, tem aquela cara de monstro, né? Mas que uma vez que a gente conhece eles e sabe por que que eles são assim e tal, quem sabe a gente pode até ficar amigo deles, né? Então esse é nosso objetivo desse encontro aqui. Não tenha medo. Se vier alguma coisa na sua mandala, na sua produção, na sua cabeça, alguma coisa que seja assim estranha, expresse, seja para uma figura como do professor, né, um psicoterapeuta, um psiquiatra, ou na própria arte, para que essas imagens tão inconscientes, tão não vistas, possam ser vistas e depois o que tiver que acontecer vai acontecendo. Professor, eu te agradeço demais por tantos estímulos, tantas informações compartilhadas. Espero realmente que a gente se encontre outras vezes para compartilhar, falar sobre outras coisas. E eu tenho certeza que essa bruxaria do senhor aí vai continuar cada vez mais encontrando mais gente e servindo
ao propósito que dá para ver claramente que o senhor construiu e tem isso firme no seu norte, no seu sul, no seu leste e oeste, e por dentro, no centro também. E no centro e do outro lado do centro, No no não não centro. centro. Gostei pra caramba. Gratíssimo, foi um prazer. E, cara, foi muito legal ficar conversando com você. Eu adoro conversar com gente com conteúdo. Eu gosto de conversar com todo mundo, mas quando eu consigo também aprender, eu fico muito feliz. Cara. Grato, querido, e até breve, se Deus quiser. A gente vai junto, professor, é pela cruz, a gente não vai sozinho, vamos tudo junto, é aqui e aqui, ó. Valeu, professor. Isso aí. Até. Valeu, me despeço a todos aí e até breve. Até mais.